pessoas, tudo bem? Esse vídeo é pro primeiro ano. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia começar um assunto novo? Então preparem-se. A gente vai começar a entrar na matéria hoje, a parte da matéria que a gente vai fazer contas agora pro resto da vida. Beleza? Só pra relembrar, eu coloquei aqui um desenho. Esse desenho vocês já viram um molde de vezes, quer dizer, um montão de vezes. Esse aqui é um desenho que representa o modelo atômico clássico. O que é o modelo atômico clássico? É aquele último modelo atômico que aparecem as três partículas fundamentais do átomo. Quais são elas? São elas os elétrons, que são aqueles que ficam na parte periférica do átomo, a eletrosfera, e as outras duas são os prótons, que são os caras que têm carga positiva, e também os nêutrons, que não têm carga. Os elétrons têm carga negativa. Tudo bem isso, pessoas? Agora, quando a gente vai representar um átomo, um elemento, a gente usa essa representação aqui. Isso aqui vocês viram no outro setor. A gente usa o elemento, a gente coloca dois valores aqui. O número de baixo, que é o número menor, a gente coloca o número atômico, e o número de cima, que é o número maior, o número de massa. Esse número atômico aqui, ele é representado pela letra Z, e esse Z quer dizer o quê? Quer dizer o número de prótons que tem dentro do núcleo dele. E esse número aqui maior, ele é o número de massa. Essa massa, ela quer dizer o quê? Ela representa a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Por isso ela é sempre maior que o número de prótons. Ah, mas ela é o número de prótons com o número de nêutrons. Por que não entram os elétrons? Porque a gente sempre fala, a massa do elétron é desprezível. Desprezível significa que ele não tem massa? É claro que não. Ele tem massa, só que ela é aproximadamente 1.800 vezes menor que a do próton e do nêutron. Tudo bem? A partir de hoje, eu não vou entrar em muitos detalhes nessa aula, vou deixar para discutir mais para frente com vocês. A gente vai começar a tratar do que é essa massa e vai começar a dar nome a essa massa. Então, a massa desse próton eu vou chamar de um U. Antigamente, se você pegar em livros mais antigos, mais velhinhos, você vai achar UMA, unidade de massa atômica. Mas a gente é mais moderno, a gente usa um U. O nêutron também, a gente usa um U. E com a massa do elétron, desprezível. Tudo bem? Então, quando a gente for calcular a massa, a gente fala número de prótons, cada próton vai valer um U, e o número de nêutrons, cada nêutron vai valer um U. Então, quando a gente olha essa representação, o magnésio, ele está escrito assim, Mg1224, a gente fala que a massa atômica para esse magnésio, ela é 24U, 24 unidades de massa atômica, beleza? E aqui 23U, que também é unidade de massa atômica. Tudo bem? Ah, mas existem dois tipos de magnésio? Sim, esses dois caras aqui, eles têm uma coisa em comum, que é o número de prótons. Por quê? Esses dois aqui, eles são chamados isótopos. São os dois isótopos na tabela periódica. Mas você já viu que não existe só um tipo de átomo? Por exemplo, o carbono, o mais comum é o carbono 12, mas a gente já ouviu muito falar de datações do carbono 14, por exemplo, que é usado para saber idade de documentos antigos, idade de múmias, etc, etc, etc. Então, para que a gente usa isso? Quando a gente normalmente fala o nome do elemento e um número depois, a gente está querendo dizer a massa. Carbono 12 significa carbono de massa 12. Magnésio 24, magnésio de massa 24. Carbono 14, carbono de massa 14. Tudo bem? E aí na natureza, você tem alguns carbonos que são 12, alguns carbonos que são o 14U. Então, na hora que a gente for montar a tabela periódica, o que a gente coloca? 12 ou 14? Porque o elemento
é o carbono, mas você vai colocar o que lá? Porque assim, quando a gente organiza a tabela periódica de Mendeleev, que é a tabela periódica atual, você já estudou que a gente organiza ela, inclusive está estudando com a Iris nesse momento, que a gente organiza ela de acordo com o número crescente de ordem crescente de número atômico. Então você coloca lá número 1, 2, 3, 4, 5 e a massa. Que massa a gente coloca lá? Se você pegar uma tabela periódica agora, você vai ver que os números eles não são números inteiros exatamente. Às vezes vai estar lá 12,1, 16,999. O que significa aquele 0,1? Significa que eu tenho 0,1 próton. Ou eu tenho um próton, ou eu tenho 2 prótons. Da onde vem esse número quebrado? Esse número quebrado, ele vem de uma média. Então, se eu tiver aqui esses números que eu coloquei embaixo, eles são a abundância que esses elementos aparecem na natureza. Como assim abundância? O quanto que deles tem? Vamos supor, peguei um exemplo aqui da minha mente, que na natureza eu encontro 90% dos magnésios são do 24 e 10% do 23. Que número eu coloco na tabela periódica? Muito simples, você vai fazer uma média. Que média é essa? Somos 2 dividido por 2? Não, você vai fazer uma média ponderada. Igual quando você calcula a média, que às vezes a nota da trimestral vale mais que a mensal, ou uma tem peso 2, outra tem peso 1, elas vão ter esses pesos baseados na abundância dela. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a abundância e multiplicar pela massa e dividir sempre por 100%. Você vai fazer assim, neste caso, 10 vezes a massa desse aqui, que é 23, mais 90 vezes a massa desse aqui, que é 24, tudo isso dividido por 100, belezas? Quando você fizer isso aqui de cabeça, isso aqui vai dar 23,9. 23,9 é um número mais perto do 24 ou mais perto do 23? Bem mais perto do 24. Faz sentido porque tem mais dele da natureza. Tudo bem? Então o número que vai estar lá, ele é um número às vezes quebrado, ele sempre está mais próximo daquele elemento, daquele isótopo, que tem uma abundância um pouco maior. Tudo bem isso aqui, pessoas? Você vai encontrar exercício desse na tarefa que eu propus hoje e também na tarefa da apostila. Suave? E aí, só para fechar, eu quero discutir com vocês a diferença entre massa atômica e massa molecular. Isso aqui é muito simples. O nome próprio já está falando para você. O que é massa atômica? Massa do átomo. O que é massa molecular? Molécula. Então, assim, quando a gente fala hidrogênio, e você pega lá na tabela periódica, que a massa dele está lá H1, esse 1, U, é a unidade de massa atômica para ele. O carboninho vai estar escrito lá 12, então a unidade de massa atômica para ele é 12U. O oxigênio vai estar escrito na tabela periódica, lá em cima do oxigênio, 16. Então a massa atômica para o oxigênio é 16U. Belezas? Suave? Para esse cara aqui, qual é a massa atômica do magnésio? 24U. Tudo bem? Agora, massa molecular serve para quando eu tenho mais de um átomo. Tipo assim, olha para isso. Massa molecular da água. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, como é que eu faço para calcular a massa molecular da água? Eu vou fazer 2 vezes a massa do hidrogênio e 1 vez a massa do oxigênio. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vez 16. Isso aqui vai dar 18. E qual a unidade? U. Esse aqui, CO2, 1 vez o carbono, que é 12, mais 2 vezes o oxigênio, que é 16, isso aqui vai dar 44U, beleza?
Esse gás que a gente respira, oxigênio, 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16, 32U. E se a gente tiver uma coisa mais assim, C6H12O6, ai meu Deus, é agora. Você faz 6 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio. Isso aqui dá 180U. Beleza, criaturas? 18U, 180U, isso significa que a massa da glicose é 10 vezes maior que a massa da água? Oh yes. Tudo bem, criaturas? Divirta-se na tarefa. Qualquer coisa, tem plantão meu amanhã. Beijo.